Vida no Campo, capítulo 2. Evitando conflitos trabalhistas. Saída para a liberdade das zonas rurais. Bem depressa se aproxima o tempo em que o poder controlador dos sindicatos será muito opressivo. Repetidas vezes, o Senhor tem dado instruções de que o nosso povo deve tirar suas famílias das cidades para o campo, onde poderão cultivar seu próprio mantimento, pois no futuro o problema de comprar e vender será bem sério. Devemos começar agora a atender às instruções que frequentemente nos têm sido dadas. Sair das cidades para as zonas rurais, onde as casas não são aglomeradas e onde estareis livres da interferência dos inimigos. Evitar lutas partidárias. Os homens têm se aliado para se oporem ao Senhor dos Exércitos. Essas alianças continuarão até que Cristo deixe seu lugar de intercessão diante do trono da graça e ponha as vestes de vingança. Em cada cidade há agentes satânicos organizando ativamente em partidos os que se opõem à lei de Deus. Professos santos e descrentes confessos tomam posição ao lado desses partidos. Não é este o tempo de o povo de Deus mostrar-se medroso. Não nos podemos permitir estar fora da guarda um só momento. Dificuldades trabalhistas à frente. Os sindicatos serão um dos instrumentos que trarão sobre a terra um tempo de angústia tal como nunca houve desde o princípio do mundo. Conflitos entre os sindicatos patronais e os trabalhadores. A obra do povo de Deus é preparar-se para os acontecimentos futuros, que logo lhes sobrevirão com força assombrosa. Formar-se-ão no mundo gigantescos monopólios. Os homens se unirão em sindicatos que os envolverão nas malhas do inimigo. Alguns homens combinarão segurar todos os meios que se possam obter em certos ramos de negócio. Formar-se-ão sindicatos, e os que a eles se recusam unir serão homens marcados. Preparando-se para o acontecimento. Os sindicatos e confederações do mundo são uma armadilha. Conservai-vos fora e longe deles, irmãos. Nada tenhais a ver com eles. Por causa dessas uniões e confederações, logo será muito difícil nossas instituições levarem avante seu trabalho nas cidades. Minha advertência é: conservai-vos fora das cidades. Não edifiqueis casa de saúde nas cidades. Educai nosso povo a sair das cidades para o campo, onde possam obter um pequeno pedaço de terra e fazer um lar para si e para seus filhos. Nossos restaurantes devem estar nas cidades, pois de outra maneira os obreiros desses restaurantes não poderiam alcançar o povo e ensinar-lhes os princípios do viver sadio. E no presente temos de ocupar casas de culto nas cidades, mas dentro em breve haverá tal luta e confusão nas cidades que os que as quiserem abandonar não o poderão fazer. Devemos estar preparando-nos para esses acontecimentos. Essa é a luz que me é dada. Para preservar nossa individualidade. Durante anos me foi ministrada revelação especial acerca de nosso dever de não centralizar nossa obra nas cidades. A agitação e confusão que enchem essas cidades, as condições que nelas criam as uniões trabalhistas e as greves, tornar-se-ão grande desvantagem para nossa obra. Os homens buscam conseguir que os elementos empenhados em diferentes profissões se filiem a certas uniões. Esse não é o plano de Deus, mas de um poder que não devemos jamais reconhecer. A palavra de Deus está se cumprindo. Os ímpios estão se ajuntando em molhos, prontos para serem queimados. Devemos empregar agora toda a capacidade que nos foi confiada no sentido de transmitir para o mundo a grande mensagem de advertência. Nessa obra, cumpre-nos preservar a individualidade. Não nos devemos associar a sociedades secretas, nem a sindicatos trabalhistas. Devemos permanecer livres perante Deus, à espera constante de instruções de Cristo. Todos os nossos atos deverão ser exercidos com a convicção da importância da obra a ser feita para Deus.
Desrespeito ao Decálogo. Essas uniões são um dos sinais dos últimos dias. Os homens estão se unindo em feixes, prontos a ser queimados. Podem eles ser membros da igreja, mas enquanto pertencerem a essas uniões, possivelmente não poderão observar os mandamentos de Deus, pois pertencer a essas uniões significa desrespeitar todo o Decálogo. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Essas palavras resumem todo o dever do homem. Significam a consagração de todo o ser, corpo, alma e espírito ao serviço de Deus. Como podem os homens obedecer a essas palavras e ao mesmo tempo comprometer-se a apoiar aquilo que priva seus vizinhos da liberdade de ação? E como podem os homens obedecer a essas palavras e formar combinações que roubam das classes mais pobres as vantagens que justamente lhes pertencem, privando-as de comprar ou vender, exceto sob certas condições? Uniões formadas ou que ainda se formarão. Aqueles que pretendem ser filhos de Deus, em caso algum devem unir-se às uniões trabalhistas já formadas ou que ainda se formarão. A isso Deus proíbe. Não podem os que estudam as profecias ver e compreender o que está adiante de nós? O fim do capítulo 2 do Vida no Campo. Vida no Campo, capítulo 2.